Olá, está começando mais um Os Profissionais, um programa que fala do mundo do trabalho e traz a experiência de quem conseguiu o seu lugar no mercado. No programa de hoje você vai conhecer os segredos para se tornar um escritor de sucesso, ver a história de uma fotógrafa que preserva a imagem das pessoas e conhecer um grupo que fornece apoio espiritual a policiais. Quer ser um verdadeiro profissional? Então, este é o seu programa. Você já pensou em escrever um livro? Já parou para pensar quais são as dificuldades de ser bem-sucedido na carreira de escritor? Você vai conhecer duas histórias diferentes, mas que trazem em comum a paixão pela escrita. Seja forte. Viver de literatura não é fácil. E não tem só a ver com o retorno financeiro que isso possa te trazer ou não. Um escritor, no fim das contas, busca um reconhecimento do público, do seu leitor, está em sintonia com o seu leitor. Então, a dica é escreva bastante. Então é preciso acordar com vontade de escrever. As palavras são de quem entende do assunto. André é um dos escritores mais lidos do Brasil, com mais de 500 mil exemplares vendidos. O escritor é o mais bem-sucedido em histórias de vampiros, terror, suspense e fantasia. Já Cristiano, a pessoa que o ouve atentamente, é o aluno de doutorado em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem em comum com André a paixão por escrever. Cristiano começou a sonhar cedo com a profissão de escritor. Desde criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na escola era escrever redações. E aí eu tive meu primeiro conto publicado aos 9, 10 anos de idade no Jornal da Paraíba. Era inclusive uma ficção científica. O sonho que começou lá na infância, a cada dia fica mais próximo da realidade. Hoje, Cristiano integra o grupo dos 20 melhores escritores jovens brasileiros de 2012, eleitos pela revista britânica Granta. Os candidatos se inscreveram com um conto ou trecho de um romance inédito. Cristiano revelou nas linhas do conto Teresa um pouco sobre sua infância, o que lhe rendeu a publicação da obra. Ela tem alguns elementos, talvez, da cultura do Nordeste. Ela tem, talvez, no caso, quando eu falo ela, o texto, né, o conto, é um pouco a mistura das minhas avós. Minhas avós são grandes contadoras de histórias e eu sempre quis escrever sobre isso, sobre um personagem um pouco deslocado socialmente, o idoso, e o idoso que tem uma sabedoria que parece que no mundo hoje, essa sabedoria, não sei, não se transmite. Pássaros pousam nos ombros de Teresa, mas não cantam. Nos últimos dias ela costuma, sempre aos sinais de tarde, sentar nos degraus que dão acesso à entrada do edifício. Esse foi o primeiro passo dado por Cristiano. O aluno sabe dos desafios que o espera. Ser escritor tem um desafio inerente do qual você nunca vai escapar, que é o desafio de trabalhar com a sua linguagem literária, de encontrar sua voz, de encontrar seu tema. Então, é um combate constante. O trabalho com a literatura, da escrita, é um trabalho constante. A base para se tornar um bom autor é ler bastante. Você lê bastante. E aí você vai achando o seu ritmo, o seu estilo, a sua forma de fazer a coisa. Durante toda a nossa vida, volta e meia, encontramos pessoas que sonham em escrever em algo de valor dentro de seus interesses. São homens e mulheres de todas as idades e com os mais diversos projetos literários. No entanto, poucos são aqueles que concretizam esse sonho. Mas será que é tão difícil assim tornar realidade o sonho de ser escritor? Não basta ter só inspiração e escrever super bem, né? Você tem que ser descoberto por uma editora, tem que ser descoberto pelo seu público leitor, formar o seu público leitor. Atualmente, as editoras de todo o Brasil recebem centenas de exemplares de obras para análise. Esse é apenas um dos desafios encontrados por aqueles que sonham com a carreira de escritor. Hoje, pouquíssimas editoras dão apoio aos jovens autores, infelizmente. No mercado literário como um todo é muito complicado. Mas para quem realmente quer ser escritor, isso não é motivo para desistir. Como em qualquer outra profissão,
Para se atingir o sucesso é preciso muito esforço e perseverança. Afinal, sonhar já é o primeiro passo da realização. O sonho nos dá um caminho a seguir e nos dá um sentido à vida. É você estar obstinado, ter essa vontade de contar histórias, de escrever. Ser escritor é isso, está sempre produzindo um texto novo, uma pessoa nova, contando o mundo diante dos olhos daquele personagem que você cria. Uma coisa eu sei com certeza, é que eu me vejo daqui a 10 anos escrevendo e trabalhando com o que eu amo, que é a literatura. Vamos fazer uma rápida pausa, mas nós voltamos já já. Olha, é um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão, todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo. A feijoada é um dos mais famosos pratos da culinária brasileira. Muita gente diz que ela foi inventada por escravos negros, que aproveitavam os restos da carne de porco desprezados pelos seus patrões. Mas a história verdadeira é um bocado diferente. Feijoada nada mais é do que um cozido, um prato que mistura diversos alimentos em uma panela, para serem cozinhados lentamente. Uma técnica simples, mas que não era comum entre os escravos africanos da era colonial. Eles preferiam preparar os alimentos separadamente. Já os europeus têm diversas receitas muito antigas de cozidos. Afinal, eles são ideais para épocas de escassez de comida, como as que assolaram a Europa várias vezes. Os romanos já apreciavam cozidos elaborados com carnes e legumes. O cassoulet é uma receita francesa famosa. Um prato parecido com a feijoada, mas feito com feijão branco. E os portugueses têm o cozido português, prato muito antigo e tradicional, apreciado em épocas de frio pelo seu teor calórico. Em todos esses pratos, carnes são misturadas a outros alimentos, como feijão ou legumes. Por isso, é bem provável que a ideia original da feijoada tenha sido trazida pelos portugueses, sofrendo adaptações com costumes brasileiros, como a inclusão do feijão preto e da farinha. Além disso, dizer que escravos consumiam pratos com as partes menos nobres do porco não condiz com a realidade da época. No Brasil da escravatura, carne era um alimento valioso. Quando se matava um porco, ninguém desperdiçava nada, nem mesmo o rabo e a orelha do animal. Logo, uma feijoada seria uma verdadeira iguaria para o escravo, que normalmente se alimentava de angu, uma mistura cujos principais ingredientes eram farinha de mandioca, água, feijão ou milho. Mas a origem da feijoada não muda o seu sabor nem a sua importância cultural. Afinal, a pizza não foi inventada na Itália.
Dizem que é invenção de egípcios ou de gregos, mas nem por isso deixou de ser uma receita italiana. A feijoada continua sendo um prato com a cara do Brasil, saboroso e irresistível. Quando surgem novas tecnologias, elas costumam alterar os hábitos das pessoas e essas mudanças acabam criando novas oportunidades de trabalho. Foi o caso de uma profissional que, em plena era da fotografia digital, está resgatando o valor das fotos impressas. Pode parecer estranho para as novas gerações, mas houve uma época em que tirar foto era algo raro. As pessoas posavam e se arrumavam para registrar a imagem. Agora, olhe à sua volta. Com celulares ou máquinas fotográficas digitais, todo mundo tira foto, o tempo todo. Estima-se que, só em 2012, produzimos mais de 380 bilhões de fotos. E onde elas vão parar? A grande maioria fica aqui, esquecida em computadores. E para que servem as fotos se ninguém vai vê-las? Para o professor de fotografia Manuel Nascimento, esse é um dos problemas da popularização da foto digital no século XXI. Começou a se fotografar muito mais, é verdade. Mas as fotografias começaram a ficar guardadas, então acabou aquela coisa de mostrar álbum. Então isso precisa ser retomado, né? Você fazer álbuns de fotografia, deixar em cima da mesa como era no século passado. Silvia Belrus enxergou uma oportunidade de negócio nessa lacuna. Ela criou o Amora Photobook, uma empresa que cria álbuns impressos de fotografias digitais. Fotografa-se muito, mas você mostra pouco, você olha pouco, fica tudo perdido em algum HD, raramente você revê uma foto. Raramente você mostra um conjunto de fotos, como se mostrava antes no álbum editado. Você mostra uma foto da viagem, outra. Você não mostra a história, né? E isso me interessa muito em fotografia. A capacidade da imagem, o poder da imagem para contar uma história. Não é todo mundo que tem paciência e habilidade para cuidar das suas fotos. Com o Amora, Silvia atende o fotógrafo amador, usando sua experiência. Eu pego essas fotos, faço um tratamento de imagem, então trato essas imagens, faço uma edição no sentido de tratamento mesmo, de acertar contraste, né, luzes e tudo mais. Às vezes em algumas fotos, se a pessoa permite, eu posso fazer até algum tipo de edição mesmo, né, e tirar um intruso, alguma coisa assim. Gero um layout, um preview digital, mando para a pessoa, essa pessoa vê, aprova. Tendo um ok, eu mando para a gráfica. Mas o serviço do Amora Photobook vai além da simples impressão e tratamento das fotos. Ao serem organizadas em um livro, elas ganham vida. Em 2010, eu fui a Portugal com minha esposa. 11 dias de viagem renderam mais de 1.300 fotos que viviam estocadas e esquecidas no meu computador. Decidi que elas mereciam virar livro. O primeiro passo foi buscar a história por trás daquelas fotos. Tem uma conversa rápida para a pessoa explicar, então, o que é a viagem, o que é mais importante, qual é o sentimento, o que está envolvido ali, para entender um pouco que história é essa, quer dizer, a pessoa me passa um pouco que história que ela quer contar. Separei algumas dezenas de fotos e entreguei para a Silvia editar. Dias depois, eu recebi a primeira versão em um arquivo digital. A partir disso, eu indiquei as legendas e fiz algumas sugestões para a versão final ser impressa.
fazer a viagem. Lembranças e sensações voltaram à mente. E as emoções que eram só minhas passaram a ter sentido para qualquer um que olhar o livro. Ao ver meu fotolivro da viagem, eu percebi que ele servia como uma extensão da minha própria memória. E eu percebi mais uma coisa. Eu percebi que Silvia, com seu trabalho, está recuperando o olhar do editor. Você sabe o que isso quer dizer? Dogs catching frisbees? Pigeons in the park? A couple of geezers playing chess? Not now. A figura do editor sempre foi importante em jornais, revistas e editoras. Afinal, é dele a tarefa de escolher o que merece ser publicado, ou indicar o que precisa ser aprimorado. Mas hoje em dia, praticamente qualquer um pode criar um site, um vídeo ou um livro por conta própria. O processo pode até ser mais democrático, mas perde o julgamento que só uma pessoa mais experiente pode fazer. Com esse resgate, Silvia criou uma oportunidade de trabalho e ainda ajuda os fotógrafos amadores. Quando a gente tinha o filme Mandava Revelar, tinha um laboratorista que tratava. Né? Eu acho que quem lembra dessa época, assim, você gostava mais de revelar num laboratório do que em outro a sua foto de viagem, porque ficava melhor. Não é que ficava melhor, porque tinha um laboratorista ali que dava uma melhorada nas suas fotos. Aquele arquivo que saiu da máquina, ele não está 100% pronto. Ele precisa de ajustes, ele precisa de tratamento. E é isso que eu faço. Vira uma outra foto. A facilidade do manuseio realmente cria a falsa ilusão de que o trabalho de fotografar termina com a captura da imagem. Além disso, nós vivemos em uma sociedade extremamente visual, cercados por imagens. Mesmo assim, muitas vezes temos dificuldade em desenvolver a sensibilidade necessária para lidar com elas. A gente teve, eu acho que uma história aqui no Brasil com a fotografia, com o fotojornalismo e época de ditadura, que as imagens falavam muito, até porque a censura pegava mais no texto do que na imagem, né? Então ali você tem uma geração que aprendeu a ler imagem, entender que tinha muito mais... E isso eu acho que agora tá se perdendo um pouco. O fato de uma nova tecnologia ter chegado não significa que ela precisa alterar radicalmente os costumes. Digital ou não, uma foto vai continuar com a função de marcar a nossa passagem pelo mundo. E ela só se torna viva quando alguém vê, quando você revela, quando você coloca no álbum. Se ninguém vê, a fotografia não tem vida, ela morreu. Todo mundo tem aquela caixa de sapato da família, as fotos estão amarelas, estão rasgadas, mas elas estão lá. Você consegue ver o seu avô ali, amarelinho, então, mas ele está ali. Toda profissão tem seus riscos, mas poucas delas são tão desgastantes como a profissão de policial militar. E tem gente se preocupando em dar apoio espiritual a eles. E a proposta está dando certo. Veja na próxima matéria. Nós chamamos o policial de um herói anônimo da sociedade. E o herói também precisa dos seus cuidados. O herói, muitas vezes, quando se desfaz da sua capa, né, quando se desfaz das suas armaduras, ele também se torna um ser humano como outro qualquer, sujeito às mesmas fragilidades inerentes à alma humana, e ele precisa também de receber um apoio, de receber uma palavra de muito obrigado, uma palavra de reconhecimento. Nenhuma profissão representa melhor o ideal de herói do que o policial. Eles são quase 100 mil no estado de São Paulo. Os nossos policiais militares fazem uma média de 90 mil intervenções por dia. Pode acreditar, ser um herói de verdade não é nada fácil. A constante violência contra policiais faz com que a carreira dentro da polícia se torne um sonho de poucos. Em 2006, por exemplo, o primeiro comando da capital, uma facção criminosa paulista, declarou guerra contra os militares e uma onda de atentados violentos assustou a população. Os caras vêm armados, o jeito é sair mesmo. Pessoas que lidam com segurança.
um outro grau de estresse, porque o tempo todo alertas e ficar o tempo todo alerta traz um preço psíquico muito alto, muito elevado. Então essa pessoa precisa ter momento de relaxamento para poder dar conta do estresse que vem amanhã de novo. A atividade do policial militar é uma atividade muito catalisadora de necessidades, de problemas, de anseios da comunidade. Ninguém procura um policial quando tudo está bem, não é? Geralmente se procura um policial quando está em conflito, quando passou por um problema de crime, por alguma necessidade, por algum problema. A bênção do Senhor esteve a minha procura e me achou. Para enfrentar os desafios do cotidiano, os militares precisam de um acompanhamento psicológico e também religioso. Sara era a bênção na vida de Abraão. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, são 105 psicólogos que dão o suporte necessário aos PMs. E desde 92, uma associação dentro da polícia tem chamado a atenção pelo trabalho de apoio religioso. São os PMs de Cristo. A Associação dos PMs de Cristo, ela vem em complemento a uma atividade que a própria Polícia Militar já desenvolve. Já temos setores que cuidam do aspecto psicológico, que procuram assessorar e acompanhar os policiais nessas lutas. Mas nós oferecemos algo mais. Nós oferecemos um cuidado, que é um abraço, oferecemos uma palavra que é uma palavra cristã, oferecemos uma palavra que é uma palavra de esperança. Eu saio tranquila de casa. Eu não saio pensando no que pode acontecer. Porque se acontecer é consequência da profissão que eu escolhi, né? Mas eu não tento isso me afetar. Me afetar, medo todos nós temos, mas assim, afetar, não. Nós temos sim as nossas fragilidades, nós temos nossos medos, isso é uma característica do ser humano, né? Mas eu vivencio hoje uma outra realidade, né? A gente entrega o nosso medo, o nosso estresse, a nossa aflição, um plano maior, um plano espiritual. Então a gente coloca na mão de Deus os nossos medos e Ele honra. Nossa equipe de profissionais foi conhecer de perto como é o trabalho dos PMs de Cristo. E descobrimos que o Mackenzie tem dado uma grande contribuição para esse trabalho. O Ministério de PM de Cristo, que é não abrir uma igreja nova, mas envolver as demais igrejas do estado de São Paulo neste empenho de orar pela cidade, orar pela própria polícia, pela própria população que é assistida pela polícia. Então esses policiais que são cristãos estão na rua e assistem a população também com esses princípios cristãos. O Mackenzie já possui o know-how de capelania por já desenvolver o trabalho há muitos anos. Ao todo, são 11 capelães que oferecem assistência espiritual, dando suporte para que as pessoas possam compreender as suas vidas e as crises pelas quais passam. A aproximação entre Polícia Militar e Mackenzie se deu no sentido de desenvolver um trabalho semelhante entre os militares. O grande desafio da capelania é que as pessoas às vezes ficam receosas achando que, como vão estar diante de um pastor, acham que deverão ir para a igreja deles. E na verdade não. O grande desafio inicialmente nosso é mostrar às pessoas que nós estamos abertos para ouvi-las, para atendê-las nas necessidades e suprir todas essas necessidades sem nenhuma contingência de obrigatoriedade de estar em alguma igreja. Na Associação PMs de Cristo, muitos policiais encontram um apoio religioso que se tornou essencial para enfrentar os desafios do cotidiano conturbado. A academia científica, né, não religiosa necessariamente, tem reconhecido a religiosidade, a relação com o sagrado como um caminho importantíssimo para o equilíbrio psíquico das pessoas. Eu acho que nós temos que ter uma base na nossa vida, temos que ter o nosso coração voltado mesmo espiritualmente para Deus, principalmente. Então, acho que Deus, ele é primordial, ele é primeiro em tudo. Para você poder dar um atendimento para a população que seja contente, né? Você fazer algo por essa pessoa, você também tem que estar bem. Nós temos uma missão, que é compartilhar a mensagem, os princípios e os valores cristãos. Muito mais do que uma organização, nós queremos ser vistos como um organismo. O organismo ele parece muito mais vivo, ele parece muito mais de relacionamento e nós queremos isso. A bênção do Senhor esteve a minha procura e me achou.
programa Os Profissionais chegou ao fim, mas no mês que vem a gente volta com mais histórias e ideias do mundo do trabalho. Até mais! Bom, eu recomendo Heavy Metal, a história completa, porque, bom, eu sempre gostei de música, eu gosto muito de rock, especificamente de Heavy Metal. Então, para quem gosta de rock, por exemplo, eu sou fã do Iron Maiden, então ele conta do início da banda, especificamente do Metallica, por exemplo, que eles começaram eles eram fãs de rock e queriam ter uma banda, eles não eram músicos, e eles começaram a sair em estrada, como roadies mesmo, para formar a banda. Então a banda foi formada conceitualmente antes dos caras aprenderem a tocar. Isso também foi uma coisa interessante que eu achei no livro. Eu gosto muito de publicações musicais, né, que contam a história da música, então eu sempre leio Beatles, Pink Floyd, eu leio muita biografia musical. E quando saiu esse livro, o autor, Ian Christie, ele é um colecionador, então ele é um profundo conhecedor de bandas. Então eu já acompanhava algumas resenhas dele, alguns artigos, e eu fiquei sabendo por meio de site mesmo, né, de música, que ele ia lançar o livro. Então eu fui atrás, falei, não, esse eu preciso ter. E o livro, ele é colocado de uma forma, né, informal, coloquial, só que ele trata não só da história da música, né, do heavy metal e das derivantes, mas ele trata também de história. Então é um livro super interessante por causa disso. Você se contextualiza em termos musicais e em termos históricos.